aqui, botar para gravar. Então, muito boa tarde para vocês, sejam bem-vindos a mais uma aula de redação. Para hoje, nós vamos abordar um tema bastante interessante, até bastante interessante mesmo, porque está no nosso dia a dia, está na nossa vida, no nosso cotidiano, tá? A questão de hoje, para a gente abordar na nossa aula de redação, deixa eu passar aqui, colocar aqui, mais aqui, ótimo. Ok? A nossa aula de redação hoje vai falar o combate ao preconceito linguístico no Brasil. Por que que é importante a gente falar nisso? Porque ainda existem muitos indivíduos que pressupõem, tá, uma superioridade de uma região em relação a outra, ou de um aspecto cultural e linguístico de cada região. Como se eu falasse assim, Maibate tem churuna, perdão, mas bate, puxa pinhola, então um sotaque, um tipo linguístico típico do Rio Grande do Sul. Se eu falo oxente, mainha, tá? Se eu falo uaiço, se eu falo eita pega, falo véia, ou falo assim, ô mano, vai ter churuna fubé, mano. Ou seja, a questão linguística no Brasil influencia em muito no preconceito relacionado à estrutura de classe, à estrutura socioeconômica, à estrutura cultural. Principalmente no aspecto cultural, nós temos o chamado preconceito linguístico. Então, tem algo que tem sido falado muito pelo Brasil afora, essa questão do preconceito linguístico. Então, preconceito linguístico segundo o professor linguista e filólogo Marcos Bagno, todo juízo de valor negativo, de reprovação, de repulsa ou mesmo desrespeito, tá? Deixa eu aceitar aqui, ou mesmo desrespeito às variedades linguísticas de menor prestígio social. Ou seja, existem grupos dentro da sociedade que estabelecem reais preconceitos contra o modo de ser, o modo de se expressar da cultura de determinada região. Tá? A esse aspecto negativo, nós damos o nome de preconceito linguístico, que vai estabelecer diversos elementos acerca da abordagem, acerca do modo de se falar, do modo de se viver a cultura na região. Portanto, normalmente, esse pré-julgamento dirige-se a variantes mais informais ligadas às classes sociais menos favorecidas, as quais, via de regra, têm menos acesso à educação formal ou têm acesso a um modelo educacional de qualidade deficitária. Ou seja, em determinadas áreas, em determinadas regiões, a linguagem ela é usual mediante a falta de acesso, tá, à educação formal, que é essa educação que nós recebemos na escola. Então, acontece do indivíduo falar problema, nós foi, nós vai. Então, existe dentro do Brasil uma variedade de normas técnicas de culta da língua portuguesa, existe também uma variedade de preconceitos acerca do modo de falar, o modo de ser, o modo de se pensar. E isso tudo leva a um destaque muito grande, até problemas seríssimos, como na sua prova de redação, tá? Porque se você usa uma variante linguística dessa na sua redação, obviamente você não estará usando a linguagem culta da língua portuguesa e pode prejudicar ainda mais o seu texto, tá? Causas do preconceito linguístico. Para tudo neste mundo existe causas. Então, para o preconceito linguístico existem também algumas causas que são consideradas assim, importantíssimas. Primeiro, o preconceito socioeconômico. Entre todas as causas, talvez seja o mais comum e aqui traga consequências mais graves. Isso se deve ao fato de membros das classes mais pobres, pelo acesso limitado à educação e à cultura, geralmente dominarem apenas uma variedade linguística mais informal, de menos prestígio. Então, nós vai, nós foi, nós fica. Tá? Então, essas expressões é muito usual de populações cada vez mais pobres, que têm pouco acesso
tá, a estrutura da educação formal, ou que tem quase nenhum acesso no meio da educação formal. Se você pegar, por exemplo, regiões do Brasil, do interior, no sertão do Nordeste, no sertão do Mato Grosso do Sul, no interior do Amazonas, no interior do Pará, é muito comum ainda a falta de acesso à educação básica. Então, eles acabam gerando, isso acaba gerando uma condição de uma linguagem usual. E essa linguagem usual, muitas vezes, sofre processo de discriminação nos grandes centros, como, por exemplo, o cuiabano que fala, foi na Catitia tomar chacobolo, tá? Então, praticamente, torna-se até engraçado a forma com a qual as expressões são utilizadas. Mas quando você sai de uma região, você sai do seu território, vai para outro território, você sofre um certo preconceito devido à sua linguagem usual. Tá, ok? Devido à sua forma de falar, devido ao seu aspecto cultural. Então, a partir daí, eles estabelecem, tá, uma condição de menos prestígio social ao indivíduo que tem uma linguagem mais usual, uma linguagem menos formal. Tá? Assim, são excluídos principalmente dos melhores postos do mercado profissional e cria-se a chamada ciclicidade da pobreza. O pai pobre, sem acesso à escola de qualidade, dificilmente oferecerá ao filho oportunidades pela falta de condição. E esse provavelmente terá o destino daquele. Então, é uma situação cíclica realmente que ocorre. Se eu moro numa região onde a minha região não me oferece um mínimo possível da minha educação formal, vai falhar para mim, vai falhar com meu filho, vai falhar com meu neto. Então, eu não posso oferecer uma qualidade de educação formal para o meu filho, assim como eu não posso oferecer uma educação de qualidade para os meus descendentes. E acaba gerando uma situação cíclica, tá ok? E a linguagem grava aí. A linguagem, a forma de se expressar incide diretamente no mundo do mercado de trabalho, tá? Na esfera profissional. Então, esse aspecto do preconceito linguístico está ligado diretamente à capacidade do indivíduo se expressar no meio social. Se ele não consegue falar a norma culta da língua portuguesa, então, obviamente, ele vai ser deixado de lado do mercado de trabalho, de lado deste mercado profissional, para que outro possa assumir o seu local, outro possa assumir a sua posição, certo? Diante disso tudo, esse preconceito socioeconômico, ele preza, tá, por uma situação bastante interessante, tá? Ele preza pelas atividades não só econômicas, mas também de cunho cultural, porque a atividade da produção nas fábricas estão ligadas a uma atividade cultural também. Deixa aceitar que quem está chegando. Então, olha só, no nosso livro, no nosso texto de apoio, o texto 1 diz assim: na diversidade da ciência, Ricardo Alexino Ferreira entrevista Adilson Citelli, professor titular do Departamento de Comunicação de Artes da Escola de Comunicação de Artes de São Paulo. Citelli comenta que o preconceito linguístico é um julgamento depreciativo contra determinadas variedades linguísticas, tais como variação social, que envolve a classe social e o grau de escolaridade, variação estilística, que é a forma peculiar do indivíduo se expressar por meio de gírias, por exemplo, variações gráficas, que é sotaque de forma de expressão e a forma de expressão regional. A variação histórica, quando o indivíduo utiliza expressões pejorativamente chamadas ultrapassadas ou fora de uso. Então, isso tem uma ligação direta justamente com essa ideia de estabelecer, tá, o preconceito linguístico contra uma variante linguística, ou contra uma expressão cultural, como, por exemplo, hoje ninguém mais fala pai e mãe, fala véio e véia,
tá ok? Essas expressões são variantes, tá, de contextos históricos. Por exemplo, nós utilizamos muitas dessas variantes que foram da década de 70, da década de 80 do mundo hippie. Velho, véia, psicodélico ou para frente e assim sucessivamente. Então, o preconceito linguístico está de forma a depreciar essa qualidade regional, esse elemento regional. Se eu falo oxente, mainha, no Mato Grosso do Sul, olha, vão cair matando sobre mim. Se eu falo uaiçô, aqui no Mato Grosso do Sul, já vão falar que eu sou mineiro, ou falo, e aí, mano, expressão típica da região de São Paulo. Então, essas expressões caracterizam a localização geográfica do indivíduo e também o aspecto da sua própria condição de educação formal. E, propriamente, marca a falha da norma culta da língua portuguesa, certo? Por não usar as técnicas e as normas adequadas. E aí temos o chamado preconceito regional. O preconceito regional ligado também à questão do preconceito socioeconômico. Diz assim, junto ao socioeconômico, é uma das principais causas do preconceito linguístico. Como assim? Ora, no Nordeste fala oxente, tá? Em São Paulo fala mano, no Rio Grande do Sul fala mais bate, no Mato Grosso do Sul fala eita pega, no Mato Grosso fala vote, ou na catitia toma chacobolo. Então, essas expressões estão ligadas diretamente à estrutura. Imagine você ligando para uma empresa e lá pelo telefone a pessoa te atende usando essas variantes linguísticas. Oxente, mainha. Ou, por exemplo, você liga para uma empresa de cartão de crédito e a atendente fala, oxente, menina, você já vai ficar assim com uma certa situação de preconceito quanto à relação, porque ela não deveria atender o telefone dessa maneira. Então, o regionalismo é uma situação muito complicada, tá? Porque aí diz assim, são comuns casos de indivíduos que ocupam as regiões mais ricas do país, manifestarem algum tipo de aversão ao sotaque ou aos regionalismos típicos das áreas mais pobres. Como, por exemplo, suponhamos que você mora numa grande cidade e onde você veio do interior. Você vem do interior e você vem com toda aquelas expressões típicas do interior e as pessoas da cidade grande acabam tirando, vamos dizer assim, tirando um sarro, falando assim mais pejorativamente, tirando sarro das suas expressões ou debochando daquilo que você fala ou da forma como você fala ou o sotaque como que você fala ou das próprias variantes linguísticas. Então, o preconceito regional é o sul-mato-grossense tiraram um proveito da expressão do nordestino, mas usando o próprio sotaque, tipo, eita pega, como o baiano fala esquisito. Então, essa é a situação. Então, ele mesmo não percebe que ele fala de forma diferenciada. Então, os regionalismos são características fundamentais desse preconceito linguístico. Para quem mora na região, está na região, é uma condição normal, mas para quem vai de uma região para outra, de uma área para outra, sofre muito com o chamado preconceito linguístico. E também quem sai do interior e vai para uma cidade grande, vai para uma capital, acaba sofrendo com o preconceito linguístico, até mesmo, como nós falamos anteriormente, fica muito difícil da pessoa conseguir um emprego devido à variante de uso do seu sotaque, tá? Então, essas formas de expressão, elas determinam a região onde o indivíduo se estabelece ou a região de onde o indivíduo é de origem e acaba organizando, tá, uma estrutura de aversão à
a sua comunicação, a sua forma de expressão, certo? Então, o primeiro é o chamado preconceito socioeconômico, tá? O segundo é o chamado preconceito regional, onde desenvolve-se aversão a uma expressão, aversão a uma forma de ser, pensar e agir dos indivíduos que chegam nessa região. Como, por exemplo, as duas imagens que eu coloquei aqui, tá? E aí, compadre, firme? Não, futebol, tá? Outro, toda e qualquer língua é fácil para quem nasceu e cresceu rodeado por ela, fluentes na língua materna. Você é fluente na sua própria língua? A pergunta é: você é fluente na língua portuguesa? Ou ainda está entrando na fluência, ou ainda pressupõe? Eu falo assim abertamente que eu não sou 100% fluente na língua portuguesa. Eu estou em constante processo de adaptação, constante processo de aprendizagem. Por que isso? Porque a cada dia que passa, eu aprendo novos termos, eu aprendo novos usos, aprendo novas nomenclaturas e aprendo a utilizar melhor a língua portuguesa. Então, como professor, eu digo abertamente, eu não sou fluente na língua portuguesa. Eu estou, não 100%, é claro, né? Mas eu, enquanto professor, eu estou todos os dias aprendendo cada vez mais, estou todos os dias aprendendo novos termos, novos usos, novas nomenclaturas para enriquecer a minha língua. Então, falar que eu sou fluente 100% seria um erro, porque existem muitos termos, muitas nomenclaturas que ainda falta para a gente poder utilizar constantemente na nossa expressão, no nosso uso. Como, por exemplo, na questão da filosofia. Eu tenho que ser fluente nos termos da filosofia, mas para eu passar para vocês, eu não passo toda a linguagem específica da filosofia, porque se eu fosse usar os termos específicos da filosofia, vocês deveriam utilizar um dicionário, andar com um dicionário debaixo do braço para poder perceber ou compreender aquilo que eu estou lhes falando, certo? Só para vocês terem um exemplo das nomenclaturas básicas da filosofia, como, por exemplo, visando o devir constante na estrutura da fenomenologia do pensamento humano, é possível perceber que epistemologicamente nós temos uma condição de aversão estrutural e aversão estrutural aos dias que vão passando conforme o movimento dos seres. Só para dizer assim, que a gente usa linguagens específicas para determinadas áreas, para determinadas ciências, como a língua portuguesa, como a história, a filosofia, a sociologia, a geografia, tá? A matemática. Todas essas disciplinas têm linguagem específica, que se o professor não utiliza essas linguagens específicas, ele vai perdendo mais acesso ao uso dessa linguagem, ele vai deixando a fluência daquela disciplina. Se o professor chega na sala de aula e fala assim: uai, senhor, 2 mais 2 é igual a 4, você faz assim, ó, só assim tá bom. Então, isso não é categoricamente, tá, ser fluente na sua matéria, na sua disciplina. Significa que você sofre uma estrutura de deficiência de acesso à estrutura da sua linguagem. Então, o preconceito linguístico é a mesma coisa. Se eu não consigo utilizar, se eu não consigo falar a nomenclatura adequada, a nomenclatura correta da língua portuguesa, eu acabo sofrendo preconceito em relação ao uso da minha palavra, ao uso das minhas manifestações, certo? Então, primeiro nós falamos do preconceito socioeconômico, falamos do preconceito regional, que é uma das causas principais junto com o preconceito econômico, e agora uma outra situação bastante interessante, que é o chamado preconceito cultural. Por falar do preconceito socioeconômico e o preconceito regional, o preconceito cultural está associado tanto ao preconceito regional quanto ao preconceito socioeconômico. O detalhe é que,
quando eu falo de preconceito cultural, eu vou envolver diversos e diversas outras culturas, não somente uma cultura, mas diversos e diversos elementos que compõem aquela determinada cultura. Então, vamos lá. No Brasil, há forte aversão por parte da elite intelectual à cultura de massa e as variedades linguísticas por elas usadas. Isso fica evidente, por exemplo, na música. Isso é categoricamente evidente. Por exemplo, no sertanejo, eu posso utilizar algumas variantes da língua, no funk, eu posso utilizar, no samba, eu posso utilizar algumas variantes da língua portuguesa, eu posso utilizar alguns sotaques que são utilizados na língua portuguesa, eu posso utilizar algumas variantes linguísticas, embora tá, nunca numa música clássica, numa música culta, eu vou utilizar essas variantes. Olha só, por muito tempo, o sertanejo e o rap, tá? Para quem gosta, é maravilhoso, o rap foram segregados no cenário cultural, por serem oriundos das classes menos favorecidas, muitas vezes sem acesso à educação formal e que se utilizam de uma linguagem bastante informal. A fala do caipira, tá? A fala do caipira ou de um membro de uma comunidade que tem um grande centro, por exemplo. Então, quando, por exemplo, os primeiros cantores sertanejos surgiram, tá, no Brasil, eles utilizavam a voz bem caipira, a linguagem, perdão, uma linguagem bem caipira, caipira mesmo. Oi, Então, Roneizinho. oi, Arthur, tudo bem? Tudo e você? Tudo tranquilo. Então, por exemplo, quando surgiram as primeiras duplas caipiras no Brasil, a linguagem era bem caipira, caipira mesmo. E isso fez com que a elite intelectual estabelecesse um certo preconceito em relação ao uso da língua. Se eu vou falar, nós fomos na última viagem, foi lá para o sertão de Goiás. Foi eu e o Chico Mineiro, também foi um capataz. Então, utilizar a língua caipira, bem caipira mesmo, o chamado caipiresco, tá? Provocou um certo preconceito em relação à música dentro do Brasil. Inclusive o rap, quando o indivíduo ele começou a cantar com falhas na língua portuguesa, ou falando, ou cantando como ele realmente fala no dia a dia, no seu cotidiano. Então, isso gera uma forte oposição da chamada elite intelectual, tá ok? Deixa eu pegar aqui, por favor, o nosso texto fala assim: intolerância linguística e resistência. A questão do negro tem muitos problemas também em relação ao negro, aos termos específicos utilizados pela população negra, pela população índia e pela população LGBTQIA+, e assim sucessivamente. A imagem que se constrói do negro africano falante de português é marcada pelo início do contato linguístico, cultural, por avaliações negativas, incorreções e inconfiabilidades. Entretanto, nos anos de 1930, quando se coloca a questão da língua nacional, são as línguas africanas e indígenas que vão conferir a identidade do português brasileiro, pois serão lembradas como testemunhas da diversidade do português brasileiro em relação ao português europeu. O léxico de origem africana e indígena será elemento linguístico selecionado como argumento da brasilidade do português brasileiro, tá? Hoje, diluído no vocabulário geral do português, esse inventário de mais de 2.000 itens tornou-se quase invisível pela integração total da maioria dos termos em nosso repertório lexical, como, por exemplo, algumas palavras de origem indígena, Cuiabá, Corumbá, Carioca. Então, essas expressões são tipicamente de origem indígena, que já fazem parte da língua portuguesa, do léxico da língua portuguesa. E várias diversas outras expressões também estão acentuadas na língua portuguesa. Então, como é que eu vou colocar
um preconceito mediante o uso dessa língua que já está enraizado dentro da estrutura do léxico da língua portuguesa. Então, é justamente através dessas condições que a gente pode falar que o preconceito linguístico é uma visão depreciativa do uso da palavra, do uso da comunicação mediante a estrutura de um padrão considerado central. Certo? Não se formou no Brasil nenhuma língua negra como no Black English nos Estados Unidos, que pudesse distinguir a comunidade afrodescendente, que se colocasse como uma marca identitária étnica na reafirmação de variantes amplamente discriminadas. O português popular, não padrão, urbano ou rural, não distingue as etnias, marca apenas a classe social e o nível de escolaridade do falante. Então, está ligado diretamente a essa situação. O português falado, aí veja esse exemplo. Aí, professora, eu e os brother, tudo, tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas de new português, tá? Então, como eu vou utilizar isso, por exemplo, numa prova de redação? Eu preciso fazer uma redação e vou escrever com uma linguagem desse tipo. É claro que vai gerar um preconceito linguístico. Claro que numa prova, numa avaliação, numa atividade formal, eu vou utilizar a língua formal. É claro que numa conversa particular eu posso usar a língua informal. O problema é que muitas pessoas não conseguem distinguir quando eu uso a linguagem informal e quando eu posso usar a linguagem formal, ou devo utilizar a linguagem formal. Então, isso acaba gerando um certo problema dentro da estrutura da norma culta da língua portuguesa. Imaginem vocês, tá? Imaginem vocês que cerca de 870 mil redações zeraram na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. 870 mil. Dentre as muitas condições estava a questão linguística, tá? A questão da linguagem, o mau uso da língua formal da língua portuguesa. Então, as pessoas escrevem como elas falam e, a partir daí, gera muitos problemas pelos quais muitos professores passam horas e horas para poder desvendar o que está escrito naquele texto. Então, isso passa cada vez mais. Outra causa do preconceito linguístico é o racismo, tá ok? Aí o nosso texto diz assim: é verdade que os usuários das variedades do padrão de português brasileiro que não observam as regras de concordância nominal e verbal ou da norma culta usam expressões estigmatizadas como nós vai, pertencem às camadas mais pobres da sociedade, nas quais se encontra a maioria da população negra. Então, olha a situação. Uma grande parte da população negra no Brasil sofre ainda com essa condição, com esse mau uso da língua portuguesa. Infelizmente, no Brasil, elementos da cultura negra ainda são segregados por uma parcela da população. Não estamos falando toda a população, e sim uma parcela da população. Isso reflete na linguagem. Por exemplo, no significado de palavras de origem africana, como macumba, que no Brasil é ligado ao satanismo ou à feitiçaria, mas, na verdade, é um instrumento de percussão usado em cerimônias religiosas de origem africana. Tá vendo? Então, mediante a essas estruturas, surgem certos preconceitos ligados diretamente à condição usual do negro, tá ok? Então, muitos detalhes estão ligados a isso. E por passarem por grande parte passarem por uma grande quantidade de falta de acesso à educação formal, eles acabam usando palavras de baixo valor intelectual,
tá ok? Como nós acabamos de ver, eu vou usar o nós vai, vou usar o nós foi, o nós fumo, ou nós votemos, e assim sucessivamente. Então, e o uso dessas expressões é depreciado por um certo grupo dentro da sociedade. Não são todos, mas dentro da sociedade existe uma certa depreciação da pessoa devido ao uso ou a expressão pela qual ela utiliza, certo? Aí, mais uma outra causa do preconceito linguístico, a homofobia. Parece brincadeira, mas a homofobia também é uma das causas do preconceito linguístico. É comum gírias e expressões que sejam rotuladas como específica da comunidade LGBTQIA+, tá ok? Aí está só LGBT. Então, é comum algumas expressões da comunidade LGBTQIA+, e isso acaba gerando uma certa aversão ao uso dessas expressões, tá? Consequentemente, repudiadas por aqueles que possuem aversão a esse grupo social. Basta lembrar a polêmica em torno da questão da prova do Enem de 2018, que versava sobre Pajubá, dialeto da comunidade LGBTQIA+, ou seja, então, esses dialetos ou essas nomenclaturas que são utilizadas servem ainda como uma estrutura para o preconceito linguístico num processo de depreciação da imagem, depreciação do papel dessas comunidades, certo? Ainda, agora, o problema é a questão da adequação linguística. Para ter assim o fim do preconceito linguístico, nós temos que ter uma adequação linguística. Só que é um problema muito sério a questão da adequação linguística, porque, por exemplo, no regionalismo é muito forte. Então, a pessoa ela cresce num ambiente onde ela aprendeu a falar daquele jeito, ela aprendeu a escrever daquele jeito, ela fala, ela escreve daquela forma diferenciada, e isso acaba gerando dificuldades para ela no futuro, para o emprego, para a própria comunicação com os demais indivíduos. Então, olha só o que seria. O princípio, a adequação linguística é o princípio segundo o qual não se fala em certo ou errado na avaliação de uma determinada variedade linguística. Fala-se, pois, na variedade em questão é adequada ou não é adequada, a situação comunicativa, o contexto em que ela se manifesta. Então, eu passo a usar termos adequados, termos que são válidos para a estrutura dentro daquele grupo, dentro daquela sociedade, como, por exemplo, termo adequado. E aí, cara, bom, anima um cine amanhã, um contexto de adolescente conversando com outro adolescente. Então, até aí é um termo adequado para você conversar com um colega, tá? Aí, assim, bom dia, diretor Pedro. Eu gostaria de falar com o senhor sobre algumas questões de interesse da instituição. Não tem nada de errado aí, por isso é o termo mais adequado para se falar. Um estudante universitário dirigindo-se ao diretor do curso. Agora, vejamos aquilo que é inadequado. Olá, dileto confrade. Quereria convidá-lo para uma atividade casual como ir ao cinema. Um adolescente conversando com um amigo. Nenhum adolescente vai conversar com um amigo nessa forma. Ele vai buscar primeiro essa forma. E aí, cara, bom? Anima um cine amanhã? Então, assim, na linguagem usual, é até permitido que se fale dessa maneira. Agora, na linguagem formal, na linguagem escrita, se você for fazer um texto, se você for escrever uma redação, aí não, por favor. Fala, e aí, cara, tudo bem? Anima um cinema amanhã? Aí tudo bem, aí é aceito, certo? Ou assim, e aí, cara, bom, queria trocar uma ideia contigo sobre a facul. Pô, você não vai falar assim com o reitor de uma universidade, né? Então, essa ideia está ligada diretamente às estruturas do chamado preconceito linguístico. Para acabar com o preconceito linguístico, temos que ter uma adequação linguística, tá ok? Onde algumas variantes podem ser utilizadas, mas elas são aceitas por um grupo de pessoas. Por exemplo, você não vai usar com frequência termos como esse. A gente fomos, problema,
problema, a gente não vai falar cérebro, não vai falar cardaço, tá? Entrou para dentro, saiu para fora. Uai, sou mano do céu, oxi, oxente, mas meu rei. Então, você não vai usar essas expressões, por exemplo, numa prova de redação. Tá? Então, você tem que se adequar ao contexto social do uso da sua linguagem. Você pode falar why so, você pode falar mais bate, você pode falar meu, oh, meu rei, você pode falar oxente, mas numa conversa formal, você tem que adequar o uso da sua linguagem para que possa ser adequada ao contexto estrutural, certo? Aí, para a gente poder encerrar, a questão do preconceito linguístico no Brasil. No primeiro caso, é comum que os agentes estejam nos grandes centros populacionais, os quais monopolizam a cultura, ou seja, as capitais. As capitais evocam um controle cultural onde, se você sai do interior e vai para a capital, você é chamado de caipira, porque você fala errado, você se comporta de maneira errada conforme eles têm a sua situação. As vítimas, por sua vez, normalmente estão nas regiões consideradas pelos algozes como mais pobres ou atrasadas culturalmente, como Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Rótulos como de nordestino analfabeto, goiano caipira, infelizmente, ainda estão presentes no pensamento, no discurso de muitos brasileiros. Isso ocorre realmente. Então, para acabar com isso, nós precisamos dessa ideia da adequação linguística. No segundo caso, o preconceito linguístico dirige-se à elite econômica para as classes mais pobres. Segundo o professor Bano, muitos usam a língua como ferramenta de dominação, visto que o desconhecimento da norma padrão, de acordo com essas pessoas, representaria um baixo nível de qualificação profissional. Por essa razão, muitas pessoas permanecem nos subempregos com péssima remuneração. Resumindo, o preconceito linguístico é um dos pilares de manutenção da divisão de classes no Brasil. Grava isso. Então, se eu falo incorretamente, se eu falo inadequadamente, é sinônimo que eu tenho uma baixa escolaridade, um baixo nível de qualificação profissional. E isso pode me levar a um problema muito sério da questão do emprego, certo? E isso fica assim. A desconstrução do preconceito linguístico. Como a gente vai fazer para desconstruir o preconceito linguístico? Conscientizar-se de que todo falante nativo de uma língua é o usuário competente dessa língua. Então, se eu falo oxente, se eu falo oh, meu rei, se eu falo mais bate, se eu falo na catitia, significa que eu domino a minha linguagem regional. Por dominar a minha linguagem regional, eu também tenho que dominar a linguagem específica do meu território. Por exemplo, no nosso caso, a língua portuguesa. Aceitar a ideia que não existe erro de português, tá? Não existe erro de português, existe erros de nomenclatura, de semântica, aí sim, erros do uso da língua portuguesa. Não confundir erro de português com simples erros de ortografia. Então, erros de ortografia ocorrem muitos e muitos mesmo. Reconhecer que tudo que é gramática tradicional é chamada de erro, na verdade é um fenômeno. Falar, oh, meu rei, oh, my bate, oh, gente, uai, sou. Então, não é basicamente um erro, e sim um fenômeno, mas isso incide diretamente nas formas com as quais os indivíduos obtêm seus empregos, o indivíduo obtém acesso ou ascensão social no mercado de trabalho, certo? Então, para hoje, era basicamente isso que a gente tinha que falar do preconceito linguístico. Ocorre, acontece, ainda chamamos as pessoas de goiano caipira, nordestino analfabeto, de o caipira, tá? Ainda chegamos a usar essas nomenclaturas. Então, para dizer que isso tanto fere o preceito da norma culta da língua portuguesa, que também fere a questão dos regionalismos. Diz assim, tá? Então, fica aqui para a nossa aula de hoje, a nossa aula a respeito de preconceito linguístico. Para vocês, eu agradeço a participação de coração, agradeço a presença de vocês, um beijo carinhoso, um abraço e um ótimo
uma ótima semana para vocês, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, Rony. Rony. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Davi, tchau, tchau. Tchau. Tchau.